Trilhas da libertação. Cilada perversa. A amarga experiência sofrida por Dona Armênia levou-me a largas conjecturas que não pude evitar. Um observador apressado e superficial, diante da ocorrência, informaria que parece haver uma tendência masoquista entre as pessoas portadoras de fé religiosa em se atarem ao sofrimento, transformando a terra em um vale de lágrimas. A verdade, no entanto, é diversa. O sofrimento decorre do processo de desgaste natural do corpo, das agressões sofridas pelo organismo, da degenerescência celular, dos conflitos emocionais e transtornos mentais. Todos eles, porque os seres que o padecem em si mesmos ainda somos espíritos imperfeitos que nos equivocamos, produzem efeitos danosos, de que nos não liberamos senão por meio da dor. Igualmente, poder-se-ia lograr o mesmo resultado por meio dos recursos do amor. Pela abnegação, devotamento, fraternidade, perdão, o que constituiria um comportamento ideal. Como só raramente elegemos a conduta edificante, somos surpreendidos pela colheita afligente que resulta da nossa sementeira anterior, arbitrária e danosa. Quando nos resolvemos pela alteração das atitudes morais, tornando-as saudáveis, eis que o sofrimento baterá em retirada e fruiremos plenitude. Apesar de ainda se apresentar como planeta de provas e expiações, a Terra é uma escola de bênçãos, onde aprendemos a desenvolver as aptidões e a aprimorar os valores excelentes dos sentimentos. É também oficina de reparos e correções, com recursos hospitalares à disposição dos pacientes que lhes chegam à economia social. Sem dúvida, é também cárcere para os rebeldes e os violentos, que expungem o desequilíbrio em processo de imobilidade, de alucinação, de limites, resgatando as graves ocorrências que fomentaram e praticaram, perturbando-lhe a ordem e a paz. Some-se a esses fatores a incessante interferência dos desencarnados, predominando a dos enfermos morais e agitados, e será fácil compreender-se a vigência e a avalanche das dores entre as criaturas. Na raiz dos males que desabam sobre os seres humanos estão presentes o egoísmo, esse câncer cruel do organismo social, a presunção e a ignorância das leis que regem a vida, prepotentes e rebeldes, porque estagiam nos níveis primários do pensamento e nos patamares sombrios da consciência. Os indivíduos dão preferência por direitos que lhes não são devidos, em razão dos deveres que não atendem ou sequer lhes reconhecem valor. Permitem-se todas as extravagâncias e concessões, revoltando-se quando contrariados ou surpreendidos pela morte, que não os aniquila, porém os reúne em grupos de perturbação, prosseguindo com as vãs tentativas de dominação e poder. Sendo o mundo físico um pálido reflexo do espiritual, as ocorrências de um refletem-se no outro com a mesma intensidade e inevitável intercâmbio de ações e reações. Somente com o estudo cuidadoso do comportamento humano, sob a inspiração do pensamento espírita, particularmente por meio da ótica da reencarnação e da comunicação mediúnica dos espíritos, o ser pode entender com clareza a vilijatura carnal, suas implicações, possibilidades e metas. Desequipado desses preciosos recursos, o observador realiza conclusões inexatas, por deter-se apenas nos efeitos dos acontecimentos, sem haver penetrado as causas mais sutis
que, no entanto, exercem predomínio em inúmeras existências. Naturalmente, enquanto o Dr. Carneiro e Vicente atendiam a médium abnegada, Fernando e nós acompanhávamos o jovem ao tratamento cirúrgico, buscando impedir a interferência dos reais agentes da lamentável agressão. Logo depois, vieram os benfeitores, que permaneceram no pronto-socorro, ajudando, inclusive, outros pacientes, já que o amor de Deus luz e ampara todos quantos se lhe fazem receptivos. Ao despertar, o esposo agressivo e alcoólatra, vendo-se internado em hospital psiquiátrico, foi informado da ação infeliz que patrocinara e de que se recordava nebulosa, vagamente, deixando-se resvalar pela revolta, a princípio, depois pelo abatimento físico e moral. Atendido de emergência e sendo cirurgiado imediatamente, Alberto teve a vida poupada, passando a convalescença algo agitada. À tarde do dia imediato, Dona Armênia teve permissão para visitar o filho, havendo deixado as crianças com a mesma dedicada vizinha que a acudira, logo que ficaram terminados os seus afazeres domésticos. O encontro entre mãe e filho foi assinalado pelas lágrimas e dores silenciosas. Após alguns instantes, a genitora interrogou: "Você já perdoou seu pai, Alberto?" O jovem sorriu canhestramente e respondeu: "Papai é um doente, mais digno de compaixão e tratamento que mesmo de perdão." "Muito bem, meu filho", redarguiu-lhe a genitora. "Ele já se encontra internado para a recuperação da saúde e confiamos em Deus que logo mais o teremos no lar com novas disposições de saúde mental e moral." Certamente a cura de um vício como o das graves enfermidades demanda tempo, cuidados e muito esforço pessoal. Somando-se a esse problema a interferência obsessiva, a questão se faz mais grave e, portanto, mais demorada, naturalmente, exigindo contínuos contributos especializados, bem como sacrifícios daquele que a padece. No curso das obsessões, o seu período de fixação é penoso, enraizando-se as energias deletérias do vingador nos centros de força, perispírito a perispírito, qual planta parasita que se assenhoreia da seiva do seu hospedeiro e lhe rouba a vitalidade, dominando-o. Habituado ao clima, ora psíquico, ora físico, ou a ambos simultaneamente, o obsediado raramente resolve-se por uma mudança de comportamento, qual ocorria com o paciente em tela. Após cada carraspana, arrependia-se, desculpava-se, fazia promessas, o que constituía uma programação verbal fácil, logo retornando às libações alcoólicas nas quais sentia prazer. Dessa última vez, porém, a sua embriaguez extrapolou os limites do tolerável, por pouco não roubando a existência corporal da esposa ou do filho, vitimado por si mesmo e pela entidade perversa a quem facultava intercâmbio. Assim sendo, as expectativas de Dona Armênia quanto à saúde do marido provavelmente não se tornariam realidade imediata após a terapia convencional do hospital psiquiátrico. Ademais, como a polícia fora acionada e houvesse acontecido a cena de sangue, ele necessitaria explicar-se junto às autoridades, logo recuperasse a lucidez e estivesse em condições para depor. Para a senhora sensível, esses fatos constituíam áspera provação. Percebendo que o filho experimentava desconforto motivado pelas dores da agressão, a abnegada genitora recorreu ao auxílio da enfermagem, enquanto orou em silêncio, dominada por grande unção. Vicente, que a acompanhara até ali, utilizou-se do momento e, unindo-nos em pensamento de amor,
aplicou no paciente energias calmantes e revitalizadoras, levando-o ao sono reparador. A mãezinha, nada mais podendo fazer, retornou ao lar, evitando visitar o marido, a conselho médico, a fim de dar-lhe tempo para as necessárias reflexões. Enquanto sucediam esses pormenores, o indigitado obsessor dialogava com amigos da mesma espécie. Na próxima oportunidade, blasonava, arrilhando os dentes com ferocidade, lograrei êxito, que somente adiei de modo a deliciar-me com as demoradas aflições da família. Sentindo-se projetado na malta onde se exibia, prosseguiu. Temos instruções especiais para a programação dos nossos ataques aos estúrdios cordeiros do Evangelho. E estrugiu ruidosa gargalhada com sarcasmo ao enunciar a palavra cordeiro, logo dando curso à arenga ridícula. Utilizar-nos-emos do relho e da brida, isto é, da violência que rompe inesperadamente e alcança o alvo, desarvorando a todos e fazendo lavrar o incêndio do ódio, levando tudo a arder. Ou então, sutilmente trabalharemos os seus sentimentos, despertando-os e estimulando-lhes as áreas da emoção com as quais somos afins, de modo a envolvê-los em bem urdidos planos que fomentam o prazer e logo a desgraça. Conduziremos até eles pessoas licenciosas e sem escrúpulos que se fascinarão com as suas ideias, objetivando outros interesses, que trabalharão sob nossa indução até a eclosão de problemas perturbadores, de escândalos ruidosos, de deserções contínuas, minando as bases da sua decantada fraternidade. E não ficaremos aí, porquanto dispomos de tempo e oportunidade para levar adiante esta luta sem quartel, dela saindo vitoriosos. O soberano das trevas superintende pessoalmente esse programa para o qual muitos de nós fomos convocados e convenientemente adestrados. Não faltará quem acredite, diante da execução do nosso plano, que defronta uma alucinação, fantasias mediúnicas, perturbações e transtornos mentais, o que mais ainda nos ajudará no cumprimento do nosso dever. Quanto mais discussão acalorada, mais dúvidas e suspeitas, mais acusações recíprocas entre eles, os cordatos, melhor para nós, pois que contamos com esses resultados. A união fortalece, a separação desagrega, como é sabido. Ele prosseguiu com duestos e ameaças, enquanto permanecemos em paz, aguardando os futuros acontecimentos. Afinal, o grande desafio da evolução é a forma de enfrentar as dificuldades e superá-las.